Glória a Deus. Neste Dia das Mães, há uma palavra no meu coração que traz o exemplo de uma mãe que viveu uma experiência extraordinária. E isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 8, e o capítulo 4, 4, versículo 8. Segundo livro dos Reis, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, antes de Crônicas. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas vale a pena porque o texto já fala por si só. Então, a partir do 8 até o 39, aliás, até o 37 nós vamos. Versículo 8, segundo Reis, capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Versículo 14. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com um homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Versículo 24. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele.
Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Versículo 29. Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o seu bordão e vá. Se encontrar com alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Versículo 31. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Versículo 33. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Versículo 37. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Quantos podem glorificar a Deus por sua palavra? Aleluia! A Bíblia é a palavra de Deus, e esse texto é maravilhoso demais. Conta a história de uma mãe de família, uma mulher casada, que não tinha filhos e não podia tê-los, mas era uma mulher rica, era uma mulher que não tinha falta de nada, tinha tudo o que de melhor a terra e o mundo da época podiam oferecer, porque era rica. Mas ela começa a observar as passagens do profeta Eliseu, porque o lugar onde ela morava, Sunem, ficava a mais ou menos uns 25 quilômetros do Monte Carmelo, onde Eliseu costumava orar, e aquela era uma rota comum para o profeta Eliseu, e ela então, observando esse trânsito do profeta, começa a ver que ele é um homem diferente. Há algo de Deus sobre a vida dele, há uma unção de Deus sobre a vida dele. E ela, certo dia, não simplesmente convida ele para entrar na casa dela e tomar um café ou uma refeição. A Bíblia diz que ela não apenas convidou, a Bíblia diz que ela insistiu com ele. Ela insistiu para que ele entrasse na casa dela, e ela queria servir-lhe uma refeição. Isso aqui já começa a me chamar a atenção, porque nós estamos falando de uma mulher que aparentemente não precisaria de mais nada, mas ela tem um olhar atento que outras pessoas não têm. Ela começa a observar coisas que outras pessoas jamais iriam observar. Algo na vida de um homem de Deus chama a atenção dessa mulher, porque ela tem uma sede espiritual no seu coração. Quando você não tem sede de Deus, quando uma pessoa é totalmente carnal, as coisas de Deus não a atraem, pelo contrário, ela quer distância. Mas quando uma pessoa tem uma sede dentro do seu coração, certas coisas que vêm do alto começam a chamar a atenção dessa pessoa. E essa mulher começa a demonstrar essa sede, esse olhar atento e diferenciado, até que ela toma a atitude de convidá-lo e de insistir para que ela entre na sua casa. Ela quer servir o homem de Deus, ela quer servir, ela é generosa, seu coração está aberto. E isso não tem a ver com ter dinheiro,
Porque há pessoas que têm muito dinheiro, mas o coração é fechado e mesquinho. Poderiam servir, poderiam dar, poderiam compartilhar, poderiam semear, mas não o fazem, porque amam o dinheiro, amam as coisas dessa terra, são mesquinhos. E essa avareza, ela não está ligada à condição social, porque você conhecerá pessoas que não têm dinheiro, que vivem na miséria, mas que também são mesquinhas, porque o coração é duro, o coração não se abre para ser alguém que semeia, alguém que compartilha, alguém que quer servir, sem esperar nada em troca. E aqui me chama ainda mais atenção, ela não espera nada em troca, apesar do fato de ela não ter filhos, e com certeza desejar muito ter filhos. Mas por que eu digo que ela não esperava isso em troca? Porque foi o profeta que tomou a iniciativa de perguntar o que ela queria. E a primeira resposta que ela deu foi: não preciso de nada, eu vivo bem, eu estou bem. Aí o Geazi, o servo do profeta, observa: olha, ela não tem filhos e não pode ter. Ela não pode ouvir esse barulhinho maravilhoso aí, ó, de bebê dentro de casa. Esse aí é o melhor barulhinho que tem. Isso aí não incomoda o culto, não incomoda, pelo contrário, isso é o sonzinho mais maravilhoso que tem uma criança dentro de casa. Ela não tem esse privilégio. E aí ele então diz a ela: você vai ter um filho por esta época no próximo ano. E ela diz: não me iluda, por favor, não me iluda. Ou seja, quando ela diz isso, o texto está demonstrando para nós que lá no começo, quando ela insiste para que ele venha tomar um café ou uma refeição com ela, ela realmente não estava esperando nada em troca. Ela não tinha a menor expectativa de que aquele milagre iria acontecer em sua vida. Ela simplesmente quis servir. E esta é uma das características que uma mãe verdadeira sempre nos ensina. As mamães aprenderam e sabem como servir. A vida delas é uma vida de doação. Elas doam a si mesmas, elas doam o melhor delas, e elas o fazem sem esperar nada em troca. E elas recebem em troca. Mas mesmo assim o amor é tão puro que mesmo aquela mãe cujo filho não corresponde, a mãe continua amando, continua se doando, continua fazendo o que está ao seu alcance. Mas este é um princípio bíblico para todos nós. Nós precisamos ter o coração aberto e ter esse tipo de atitude. Esta mulher também nos ensina sobre contentamento. No versículo 13 ela diz: olha, eu estou bem, eu não preciso de nada. Aí você pode dizer: mas ela era rica. Querido, a pessoa quando tem um buraco no coração, nada preenche. Pode ser rico quanto for, sempre quer mais. É doente, se torna uma doença. O dinheiro pode se tornar um Deus dentro do coração do ser humano, e é um dos principais rivais da verdadeira adoração. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E a pessoa que se torna idólatra dos bens materiais, ela nunca está satisfeita. Nunca! Porque nada nesse mundo poderá saciar a sua sede. Só Jesus pode saciar a sede mais profunda do nosso coração. Ela nos ensina sobre contentamento. Mas então, o milagre acontece, a palavra profética é liberada. Só que quando isso acontece, ela já deu ainda um passo a mais. Ela chamou seu marido e disse: vamos construir um quarto só para o profeta, para que ele possa se hospedar na nossa casa, para que não sejam só visitas esporádicas, mas para que ele possa ficar aqui sempre que ele precisar, sempre que ele quiser. Um quarto no andar de cima, no terraço, no lugar mais alto. Algumas versões dizem junto ao muro, mas as melhores traduções dizem no terraço. Isso faz mais sentido com o tipo de propriedade que se construía na época. Faz mais sentido inclusive com o capítulo 17 de 1 Reis, quando Elias também ficou hospedado no quarto de cima de uma viúva. Isso era comum. E ela então constrói um quarto todo equipado, todo preparado para o profeta Eliseu. Agora ela tem um ambiente dentro da sua casa para o profeta passar e ficar sempre que quiser. E é depois disso que a palavra profética
é liberada, o milagre acontece e ela tem um filho. O menino cresce e um dia ele adoece. E só quem é pai, quem é mãe sabe a dor que é quando a gente vê um filho doente. Dói o coração do pai e mais ainda de uma mãe. Eu sempre digo que o amor na terra que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. O menino adoece, começa a reclamar de dor na cabeça. O pai diz para o servo: leve ele para a mãe, que a mãe sempre sabe como cuidar. A mãe sempre tem um jeitinho. E ele é levado para sua mãe. E ela acalenta ele, consola ele, cuida dele no seu colo, no colo dela, até meio-dia. E ele morre. Ela então toma uma atitude extraordinária. Ela podia entrar em desespero total e fazer todo mundo ficar desesperado com ela. Mas ela toma o seu filho e leva para o quarto do profeta, deita ele na cama do profeta. Manda um recado para o marido: ó, eu vou encontrar o profeta. Nem dá muitas explicações, porque ela primeiro quer ir na fonte. Ela primeiro quer recorrer ao recurso que ela sabe que tem poder para mudar essa história. Ela não quer já preocupar o seu marido. Ela quer primeiro recorrer a Deus, porque a fé dela não está no marido, nem nas coisas dessa terra. A fé dessa mulher está em Deus. Ela é uma mulher de fé. Olha a atitude dela. Ela deita o menino no quarto do profeta e vai para o Monte Carmelo. O profeta a vê de longe. O servo vem: vai tudo bem? Com você, com o marido, com o filho? Sim, vai tudo bem. Porque uma mulher de Deus, uma mãe sábia, não fica contando seus problemas para todo mundo. Uma mulher de Deus, uma mãe sábia, não fica espalhando coisas que as pessoas não vão te ajudar em nada. É só gente curiosa que quer mesmo murmurar e fofocar e falar mal de você. Não fique expondo a sua vida para qualquer um. Ela diz: não é com o servo meu negócio, vai tudo bem. Mas quando ela chega no profeta Eliseu, ela se lança aos pés do profeta, clamando pela misericórdia de Deus. O profeta diz para o servo: vai na frente, faz isso, faz aquilo. O servo vai, mas ela diz: eu não saio daqui sem você. Porque ela entendeu a fonte. Entenda que o profeta representa o próprio Deus. No Novo Testamento, Jesus vai dizer: quem receber um dos meus profetas está recebendo a mim. Então, neste texto, o profeta representa o próprio Deus. Ela se agarra ao Senhor, ela não larga dele. E o profeta tem que ir com ela. Quando ele chega, o menino ainda está morto. Ele deita sobre o corpo do menino. Isso fala de empatia, de se identificar. Isso fala de uma certa transferência. E ele então ora, e o Senhor opera o milagre. E o menino ressuscita. Agora, é aqui que eu quero encerrar, para nós orarmos. O que é que mais me chamou a atenção nesse episódio, no exemplo dessa mulher? Foi o fato de ela construir um ambiente dentro do lar dela, para que o profeta pudesse estar ali. Veja que foi a partir deste ambiente que o milagre aconteceu. O milagre começou ali. O texto trouxe um detalhe: Eliseu estava já deitado na sua cama, no quarto que ela tinha feito, quando ele mandou chamá-la. Ele estava naquele ambiente, quando ele disse: por essa época, no ano que vem, você estará segurando um filho dos braços. Foi naquele ambiente que começou essa história linda. Quando o menino morre, ela leva o menino para aquele ambiente. E quando ele ressuscita, é naquele quarto que ele ressuscita. Porque dentro daquela casa havia um ambiente profético. Porque uma mulher de Deus, uma mãe com sede de Deus, uma mãe com iniciativas espirituais, proporcionou para o seu próprio lar um ambiente profético. Ela tem iniciativas espirituais. Ela não espera pelo marido. Ela honra o marido, mas ela não espera pelo marido.
concordância com o seu marido, mas ela tem iniciativas espirituais. Foi ela que começou a observar o homem de Deus, foi ela que começou a convidar, foi ela que propôs, vamos construir um quarto. Às vezes você vê mulheres que, enquanto o marido está vindo para a igreja, ela vem também. O marido deu uma desanimada, ela já não vem também. E se o marido dá uma fraquejada, ela vai junto. Não, assuma o seu papel, o seu lugar que Deus te colocou, porque através de você, o Senhor vai fazer uma obra tremenda dentro da sua casa, dentro da sua família. E isso se aplica aos homens, obviamente, é muito mais fácil. Quando um homem de Deus está dentro do seu lar, servindo ao Senhor com fidelidade, assumindo o seu papel. Mas essa mulher, ela tem iniciativas espirituais, e ela proporciona um ambiente profético dentro do seu lar. As mulheres e as mães, elas têm esse poder de transformar o ambiente do lar. Uma mulher rixosa dentro de casa faz o ambiente ficar amargo para todo mundo. Uma mulher brava, irritada, estressada, ansiosa, vai minando as forças de todo mundo dentro de casa. Mas uma mulher de Deus, que tem sabedoria, que tem amor de Deus transbordando no coração, que sempre tem um sorriso nos lábios, que sempre tem disposição para servir e de dar o seu melhor para aquilo que ela tem de mais precioso na terra, que é a sua família. Os movimentos sociais atuais conseguiram deturpar as coisas, um deles é o feminismo, e as mulheres estão dando o seu melhor para a profissão, para a carreira, nada de errado até um certo ponto, mas o pior delas elas dão para a família, e o melhor delas elas dão para outra coisa. Mas uma mulher de Deus não faz isso, ela quer dar o seu melhor em primeiro lugar para Deus e para a sua família, e com isso ela proporciona um ambiente profético, um ambiente propício para a manifestação de Deus dentro do seu lar. Quantas vezes os meus irmãos que estiveram um tempo fora da igreja, hoje um deles ainda está fora dos caminhos do Senhor, mas os 4 já chegaram a estar distanciados. E quantas vezes eles chegaram de madrugada em casa e a mãe estava orando lá no cantinho dela, e eles diziam no outro dia: mãe, por favor, não ora, mãe, porque a pior coisa que tem para mim é eu chegar em casa da balada e ouvir a mãe orando. Eu preferia que a mãe se levantasse e me desse um tapa na cara do que eu chegar em casa e ouvir a mãe chorando por mim e clamando pela misericórdia de Deus na minha vida. Você não faz ideia do poder que tem a sua oração, você não faz ideia do poder que tem o seu posicionamento espiritual dentro do seu lar. Isso se aplica aos homens, isso se aplica a todos. Quantas vezes, eu já disse aqui, quantas vezes eu acordei de madrugada com as mãos do meu pai sobre a minha cabeça, orando por mim, intercedendo pela minha vida. É um ambiente profético dentro do lar. Hoje à tarde, por exemplo, do nada eu peguei no violão, nasceu uma canção, cantamos aqui juntos, um hino de louvor a Deus. Quantas experiências eu poderia contar de milagres que eu vivi dentro da minha casa, desde a minha infância até hoje, assim. A minha conversão foi dentro de casa, o meu batismo no Espírito Santo foi dentro de casa. Nós temos cultos todos os dias, nós temos momento para orar todos os dias, nós temos momento para ler a Bíblia todos os dias. Ontem no cultinho, antes de dormir, a Monique leu o Salmo 40, e um dos versículos diz: a minha alegria é fazer a vontade do Senhor. E aí eu observei isso, ressaltei isso para as crianças. Olha, filhos, que coisa linda que está escrito aqui: a minha alegria é fazer a vontade do Senhor. A Ellen diz assim: papai, então a partir de hoje, todo dia eu vou separar o meu tempinho para orar e para falar com Jesus. Um ambiente propício para a manifestação de Deus, que coisa simples, que está disponível para todos nós. Mas esse é um lugar mais alto, é um quarto no terraço, é o quarto de cima. Fique de pé na presença de Deus.
Que ambiente você tem proporcionado dentro do seu